Olá, muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira, mais uma quarta-feira. Toda semana, você sabe, a gente se encontra ao vivo aqui, direto do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso, por onde você sabe, passam sempre por aqui instrutores credenciados junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, lotado aqui em Mato Grosso, o Senar MT, trazendo informações de primeira qualidade, informações para você pecuarista, para você agricultor, para você que produz alimentos ou trabalha com produção de alimentos, você que é técnico, você que é agrônomo, que é veterinário, enfim, você que ama o campo e que trabalha com essa atividade, com a produção de alimentos. Por aqui sempre especialistas que trazem informações que fazem parte do leque de cursos e treinamentos oferecidos pelo Senar Mato Grosso. E você sabe que ao longo do programa a sua participação ela é muito bem-vinda, ela é muito importante para enriquecer ainda mais essa nossa apresentação com o tema do dia. Você pode enviar sua dúvida pelo telefone que aparece na sua tela, você manda por mensagem de WhatsApp 65 ao código de área 99 212 1055, é tudo ao vivo, a gente recebe a sua pergunta, passa para o nosso entrevistado, para o nosso instrutor, ele prontamente tenta respondê-la, pode respondê-la de prontidão. E hoje o nosso assunto interessa muito aos pecuaristas, a todos aqueles que trabalham com pecuária. Hoje a gente vai falar sobre as estratégias para intensificar os ganhos, para intensificar a pecuária de corte. Comigo aqui a Jéssica Gabriela Caetano, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Luiz, obrigada. Nós estamos aqui então para falar sobre as estratégias de intensificação da pecuária de corte. A nossa intenção aqui é, de repente, acender uma luz, na cabeça do pecuarista para conseguir melhorar principalmente a sua rentabilidade com a produção. Eu lembro que quando você esteve aqui, a gente estava conversando sobre esse programa, você dizia que o custo fixo na pecuária é você jogar contra a rentabilidade, ou seja, você precisa buscar alternativas aí de intensificar para melhorar a sua rentabilidade, melhorar o seu resultado, evidentemente. Isso, o custo fixo, ele impacta muito na produção do pecuarista, porque é um custo que ele já tem e aumentando a produção, de repente com essas estratégias de intensificação, ele consegue diluir o seu custo fixo dentro da fazenda, da porteira para dentro. Então tá, Jéssica, vamos começar com um panorama geral para a gente introduzir o assunto. Então, a pecuária de corte, como muitos já sabem, principalmente os pecuaristas, ela é muito importante para o agronegócio brasileiro e, consequentemente, para a economia nacional. Mato Grosso tem um importante papel nesse cenário e nessa produção. Até o IMEA publicou no seu boletim desse mês que em agosto foi quem mais exportou carne bovina, foi o nosso estado, impactando em 128 milhões na balança comercial. E por que Mato Grosso é muito importante nessa produção? O que nós precisamos para o nosso animal comer, nós temos de sobra, que é o sol e a água, e com isso, 95% do nosso rebanho é mantido sob sistema de pastejo, que é o que faz a nossa pastagem vir e servir de alimento e transformar o pasto que vai virar carne e o dinheiro para o nosso produtor. Perfeito. O Mato Grosso, ele no segundo trimestre de 2018 aumentou o abate em 8,9% em relação ao ano de 2017, mostrando que a nossa produção tem ano a ano aumentado. O que nós temos de problema, digamos assim, com a nossa pecuária? Nós temos uma pecuária muito extrativista e com baixos índices. Nós precisamos otimizar o que hoje é praticado na pecuária no nosso estado. Você colocou ali na tela anterior 95%, 95,9%, se eu não me engano, criada a pasto, no pastejo. Isso é um número que incomoda na tua avaliação? Na verdade, Luiz, é um número bom, porque produzir animal sobre pastejo, o pasto é o alimento mais em conta que tem para o pecuarista. O que precisa? Melhorar o manejo desse pasto para o animal colher. Ótimo, muito bem. E por que a nossa pecuária tem baixos índices e é muito extrativista? Porque a gente ainda mantém o nosso animal no sistema tradicional. Os animais vão para o abate com aproximadamente 40 meses de idade. Em torno de 4 anos. Isso é um ciclo muito longo que vai retornar o dinheiro para o produtor, demora muito tempo, E por que isso acontece? Os animais são mantidos em sistemas extensivos, em pastagens nativas ou cultivadas. E qual que é o problema dessas pastagens? Elas são deficientes em minerais. Alguns pecuaristas ainda fazem a prática da suplementação com sal para corrigir essa deficiência, mas não é um manejo muito adotado pelo custo que vai trazer na produção. Perfeito, podemos seguir então. E
Aqui esse gráfico mostra a estacionalidade forrageira, que é algo que a gente precisa focar no nosso manejo, nos meses onde a gente tem de 30% a 20% da produção de forragem, melhorar o nosso manejo, de repente ajustar a lotação, para que a gente possa alcançar a pecuária tão desejada, né? Com um pasto verde para o animal colher. E quando eu falo pasto verde é porque na época das águas é quando o pasto tem uma maior quantidade de proteína, que é o que o nutriente que o animal mais precisa para sua nutrição. Para a gente alcançar essa pecuária tão desejada e esperada, é necessário que a gente intensifique a nossa produção, trazendo aumento, incremento. De que forma a gente consegue fazer isso? Através de adoção de técnicas simples. Algumas técnicas pode ser necessário investimentos mais significativos ou não, mas de forma que essa intensificação traga a rentabilidade que o produtor tanto deseja, porque eles precisam ter um dinheiro, né, para que pague o seu custo e o seu de produção e o seu custo de vida. Quer dizer, você falou bem a palavra investimento, né? Tem que ter esse pensamento mesmo, né, Jéssica? Você está investindo, buscando o melhor retorno. Você não está gastando dinheiro. Tem que ter sempre isso em mente na pecuária. Isso, enxergar a propriedade como uma empresa, porque toda empresa investe para que tenha o seu retorno econômico, né? Uhum. E muitas vezes não é isso que se enxerga dentro de uma fazenda. Perfeito. Nessa intensificação, a gente precisa encurtar os ciclos de produção, que, como eu já disse, são muito longos, onde os animais vão para o abate em torno de 40 meses, mas nunca esquecendo da sustentabilidade da pecuária, respeitando as áreas que podem ser abertas e respeitando as exigências que tem a nossa pastagem e também os nossos animais. Uhum. Para que esses ciclos sejam encurtados, a gente pode... Um outro modelo já mais intensivo de sistema de produção é o semi-intensivo, onde além das pastagens, os animais também são suplementados nas suas diversas fases de vida. Então a gente suplementa desde o aleitamento, nas fases de cria e engorda. No aleitamento pode ser usado o creep feeding. O que seria o creep feeding? O fornecimento de uma alimentação mais especial para o bezerro. Ou o sal proteico, que é um sal que além de mineral tem uma melhor quantidade de proteína, ou o próprio uso de concentrado. A gente tem ouvido muito falar sobre creep feeding. É uma técnica que tem ganhado, é uma estratégia que tem ganhado peso na pecuária, tem ganhado volume, tem ganhado escala? Quando a gente pensa em desmamar o animal mais cedo, que é tirar o animal do aleitamento, né, na fase de aleitamento, é muito importante porque a gente vai adaptando ele à nova forma de alimento que ele vai consumir no decorrer da sua vida. E você tem percebido mais pecuaristas fazendo isso? Sim. Os pecuaristas que intensificam, sim, Luiz. Perfeito. Vamos então. E um outro sistema é o intensivo, muito adotado também hoje, que é o confinamento. Essa estratégia é para o final digamos que da fase de vida do animal, onde eles recebem dietas que vão contribuir para a deposição de gordura na carcaça. Então pode ser o confinamento ou também o uso de pastagens cultivadas com melhores índices nutricionais. A prática de confinamento, normalmente no nosso estado, vai de junho a outubro, que com isso a gente veda, né, na linguagem nossa, protege o nosso pasto do período da seca para que nas águas ele venha com mais força. Perfeito. Nesses sistemas que eu falei, é muito importante, o extensivo, o semi-intensivo e o intensivo, é sempre importante que a gente se preocupe com as fases de vida do animal, a cria, a recria e a terminação, porque respeitando essas fases, a genética, a idade que a gente quer levar esse animal ao abate, é onde a gente vai pensar no manejo nutricional que vamos adotar na nossa produção. É nessas fases aqui que estão o planejamento, então que você precisa adotar os planejamentos. Isso. Na cria, por exemplo, é onde a gente se tem o aleitamento, pode ter a estratégia do creeping, que é onde a gente precisa tirar bezerro mais pesado para entrar na fase da recria. Porque é na fase da recria onde o animal vai ter menor exigência de manutenção do seu corpo e é onde ele vai conseguir depositar mais carne, que é o que vai o que a gente fornece de alimento vai mais para a produção e menos para a mantença do animal. Então é muito importante a gente entender essas exigências, a genética, porque às vezes as raças interferem muito, né,
no desempenho dele com a nutrição que ele está recebendo. Perfeito, Jéssica. Então é enxergar a atividade como uma empresa, como você falou, e acabar com a história do custo fixo, né? Lutar contra o custo fixo, buscar investimento, tentando melhorar os resultados. Isso, lutar sempre contra o custo fixo, por quê? E o que seria o custo fixo, Luiz? A administração que você paga, a sua mão de obra, esse custo você vai ter no dia a dia. E com o aumento da produção, esse custo vai diminuindo. É muito importante que esse custo nunca ultrapasse 50% dos custos dentro da fazenda. Perfeito, Jéssica. Vamos fazer uma pausa por aqui. A gente encerra a primeira parte aqui do programa de hoje. Esse foi o primeiro bloco do Bom Dia Senar Mato Grosso dessa quarta-feira, com a Jéssica Gabriela aqui falando sobre as estratégias para intensificar, para melhorar os resultados na pecuária de corte. Você é o nosso convidado. Continue com a gente. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo aqui de Cuiabá, do estúdio do Canal Rural Mato Grosso. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso, trazendo muita informação para você. Continue com a gente. Muito bem, estamos de volta ao vivo do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá, nesta manhã de quarta-feira. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso, hoje falando sobre pecuária, quais as estratégias para intensificar a pecuária de corte, conquistar melhores resultados, melhores desempenhos e com isso, é claro, ampliar a rentabilidade. Comigo está aqui a médica veterinária, mestre em ciência animal, instrutora credenciada do Senar Mato Grosso, Jéssica Gabriela Caetano, que já trouxe um panorama da pecuária, recortou ali para Mato Grosso e trouxe ali um pouquinho do planejamento que é necessário em cada sistema de produção para buscar melhores resultados. Antes de você começar, Jéssica, essa segunda parte, eu gostaria de responder aqui então um telespectador, o Marco Rodrigues de Guaíba, no Rio Grande do Sul. Marco, obrigado pela sua participação, pela sua audiência. O Marco perguntou sobre a apresentação, Marco, daqui a pouquinho então, logo mais no blog do Canal Rural Mato Grosso, no site do Canal Rural, você encontra esse vídeo completo dessa apresentação aqui de hoje. É claro, aí você pode revisar todas as telas que foram apresentadas aqui, todas as informações que foram apresentadas aqui pela Jéssica hoje. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Jéssica, vamos seguir então. Você trouxe ali o recorte de Mato Grosso, os sistemas. Vamos começar a falar das estratégias, né? Quais seriam as principais estratégias para intensificar a atividade? Então, Luiz, na primeira parte, né, nós falamos sobre os sistemas e as fases. Como principal estratégia, o que eu trouxe? A estação de monta. Por que eu pensei na estação de monta? Porque com a estação de monta, com essa estratégia, que para muitos pode até ser uma estratégia reprodutiva, não deixa de ser também uma estratégia de intensificação, porque melhorando a fase de monta ou até fazendo a estação de monta dentro da fazenda, a gente consegue impactar diretamente na nossa fase de cria. O que seria essa estação de monta bem rapidamente? É o período em que as nossas vacas, novilhas, as nossas matrizes são expostas aos reprodutores ou são inseminadas, depende da tecnologia que a fazenda aplica. O ideal é que essas matrizes entram com um bom score corporal, com uma boa condição corporal para a estação de monta, que numa escala de 1 a 5 a gente preconiza que esse score seja maior ou igual a 3. E que essa estação de monta aconteça no período chuvoso, aproximadamente de novembro a janeiro, de outubro a fevereiro, depende muito da propriedade. Mas por que no período chuvoso? Porque é um período em que a vaca, né, vai ter alimento disponível, como eu já disse, vai ter o pasto para que ela coma, né? E não vai passar por, de repente, uma deficiência nutricional na sua alimentação. Interessante você estar falando de estação de monta, foi tema de um dos programas aqui, um dos Bom Dia Senar que nós fizemos, Bom Dia Senar Mato Grosso nós fizemos aqui, e é importante que assim, seria o pontapé inicial para quem vai buscar intensificar a atividade, como você vem mencionando, e independe do tamanho da propriedade, né, Jéssica? Ou seja, se você tem um rebanho pequeno, um rebanho grande, você pode começar, evidentemente, por a estação de monta. Isso, e é uma estratégia que não requer muito investimento. Porque você já vai ter a vaca lá, possivelmente você já vai ter o touro. O que você vai precisar é ajustar o manejo que é praticado na propriedade. Pode ser que, de repente, a sua passagem não recuperou com a chuva e seja necessário suplementar as matrizes. E é muito importante que a gente se preocupe com a alimentação das nossas vacas e novilhas que entraram em reprodução, das primíparas ou de vacas que, de repente, entraram com um baixo score. E que a gente se preocupe com essa suplementação antes do início da nossa estação e também no terço final da nossa estação. Quando a gente
o pecuarista pratica a estação de monta, melhora a nutrição da vaca, nós vamos ter uma melhor taxa de desmame do nosso bezerro. Esses números são de uma empresa de consultoria pecuária, onde atende 420 fazendas no Brasil todo. E como que eles comparam a média dos produtores e os produtores que mais tiveram rentabilidade no seu sistema de produção. E a gente tem uma diferença notória na taxa de desmame para clientes que são atendidos e levam prejuízos e também para clientes que têm a sua produção mais rentável na taxa de desmame. Esses clientes mais rentáveis chegam a desmamar bezerros com até 150 quilos de peso vivo. A diferença, talvez, para a média dos clientes é 4 quilos, né? Já que a média atinge 146 quilos. No entanto, quando a gente pensa no quilo que a gente recebe, no valor que a gente recebe pelo quilo do bezerro e depois no peso que o bezerro vai entrar na fase de cria, isso é muito importante, porque quanto mais a gente vai encurtando os nossos ciclos de produção nas diversas fases, cria, recria e engorda, a gente encurta o ciclo completo, né? E o animal vai mais cedo para o abate. Perfeito. Vamos seguir então. Outra principal estratégia, que não só a estação de monta, é o planejamento. Como a gente enxerga que o pecuarista tem que saber como é praticada a atividade na sua propriedade, aonde ele quer chegar com essa atividade, de repente fazer uma visão ao longo de anos. Hoje eu estou com R$1.000 de renda por mês, mas eu quero alcançar X, e estabelecer como ele vai chegar e o que ele vai estar mensurando no decorrer dessa sua prática da atividade. Porque o planejamento é muito importante para que a gente possa otimizar os nossos sistemas já implantados na fazenda e também as diversas fases de vida pela qual passa o bovino, né? Perfeito. Vamos seguindo. Dentro do planejamento, a gente vai focar nas nossas estratégias de intensificação. Se nós vamos suplementar nas águas ou na seca. Suplementando nas águas, a gente consegue utilizar melhor a composição da forragem. Na seca a gente consegue corrigir essa composição da forragem. Se nós vamos fazer um semi-confinamento, o que seria? A gente aproveita o pasto, de repente, com uma baixa qualidade, mas também fornece um concentrado mais pesado, com uma maior quantidade de proteína e grãos, ou o próprio confinamento, que eu diria que o confinamento já é algo que requer um maior investimento. E às vezes a suplementação e o semi, o produtor já tem ali e só vai ter um investimento com concentrado, mas o seu retorno vai ser mais rápido. Perfeito. Eu sei que você trouxe alguns outros gráficos aqui, algumas telas com gráficos. Vamos a elas então, para a gente mostrar as diferenças aí de resultado, né, de rentabilidade. E quando a gente pensa no resultado e na estratégia que a gente vai usar, quando eu digo planejamento, Luiz, a gente tem que pensar assim: hoje, na pecuária extrativista, como eu trouxe lá no início, a gente tem um grande número de produtores que estão na faixa de prejuízo. Só que a média dos clientes dessa análise recebem R$ 28,12 como resultado por hectare. O que seria esse resultado? É o lucro. Ele pagou todos os seus custos produtivos, tanto fixos como os custos variáveis, e sobrou para ele R$ 28,12. Quando a gente vai pensar por exemplo, em 100 hectares, ele vai ter 280. Em 1.000 hectares, 2.800 no ano. É muito baixo. E quando a gente faz a estratégia de intensificação, a gente pode alcançar a melhor rentabilidade da nossa propriedade, e na nossa análise feita, tem clientes que atingem até R$ 460 por hectare. É uma mudança muito significativa, né? Agora, chama atenção aqui a faixa do prejuízo, o tamanho do prejuízo em um ano, são R$ 404 negativos aí, né, de perda por hectare ano, realmente é algo que chama muita atenção. Vamos para a tela seguinte então? E esse aqui eu trouxe a média do ganho médio diário que os animais têm a pasto, para que a gente consiga atingir aquele lucro, aquele resultado por hectare. É importante que o animal atinja pelo menos 430 gramas de ganho por dia. E numa lotação de 1,3 por hectare.
em unidade animal, que seria 450 quilos de peso vivo do animal. Consequentemente, você intensificando, você vai conseguindo ampliar seus resultados assim também. Só para relembrar aqui, você que está nos acompanhando aqui, esses slides, esses gráficos que a Jéssica está trazendo, referem-se a um acompanhamento feito com quantos pecuaristas? 420 fazendas. Com 420 fazendas durante um ano aí, são os resultados que ela está mostrando, são fazendas que intensificaram as estratégias, aí, adotaram estratégias de intensificação para buscar melhores resultados. Vamos para o slide seguinte, para a gente partir para o fim do programa? Então, Luiz, e aqui eu trouxe a produção em arrobas por hectare. Por que arroba? Porque o pecuarista recebe pela arroba. Então, produzindo mais arrobas, consequentemente, ele vai ter um sistema mais rentável e de melhor lucratividade. Pecuaristas que produzem 10 arrobas por hectare atingem o patamar de R$ 460 por hectare. Você pode ver aqui que tem escalas, né, entre os rentáveis que foram analisados, chegando até a 15 arrobas por hectare. Esse pecuarista aqui, ele atinge até R$ 700 de resultado operacional por hectare dentro da sua propriedade. É um pecuarista mais intensificado que aplica as estratégias aqui faladas, mas também é muito importante que o pecuarista analise o que ele tem e o que ele pode fazer e vá gradativamente se planejando para que esse resultado tenha uma melhora. Maravilha, Jéssica. Obrigado pelas suas informações. É sempre muito importante trazer informações, trazer conhecimento para a pecuária. A pecuária que é uma atividade apaixonante, que é carro-chefe de economia de muitos estados. Mato Grosso é referência também na produção de carne, como você mostrou aqui. Temos o maior rebanho bovino do país e o Brasil, é uma referência em produção de carne. Então, são sempre muito bem-vindas informações como as suas, que trazem justamente um caminho, um direcionamento para que os pecuaristas possam ainda mais melhorar os seus resultados. Obrigado mais uma vez pela sua participação e obrigado especialmente a você que nos acompanhou ao longo dessa manhã, ao longo desse tempinho aqui no Bom Dia Cidade Mato Grosso. A gente lembra que na sexta-feira no Mercado e Companhia, a Jéssica volta conosco para falar no Senar MT Responde, respondendo mais algumas dúvidas sobre esse tema. A todos vocês uma excelente quarta-feira e até a próxima semana. Bom Dia Cidade Mato Grosso. Até mais.